Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Atitudes que podem levar à derrota ou ao fracasso. Atitudes que podem levar à vitória ou à derrota, é isso? A derrota ou ao fracasso. Desculpa, a derrota ou ao fracasso. Tá? E nós vamos ler um texto aqui em Levítico 10, 1 e 2, que fala assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Né? Então nós temos aqui Nadab e Abiú, filhos de Eli, né? De Arão. Filhos de Arão, aliás. Certo. Filhos de Arão, né? Eu só troquei aqui os pais, mas... Filhos de Arão, que levaram fogo estranho, né, ao altar, sendo que o Senhor não autorizou, né? Não foram autorizados. Então hoje nós vamos falar isso. O que leva à derrota e ao fracasso. Eles levou à morte, né? O Senhor não aceitou e os consumiu. Então, quantos, né, fogos estranhos estão sendo levados aí, né, como os filhos de Arão levaram aqui, e chegaram a ser derrotados porque o Senhor não aceitou. E muitas vezes são coisas que levam as pessoas à derrota e ao fracasso. Então nós vamos falar sobre o primeiro item aqui, que é a independência. Né? Eles não se tornaram independentes ali no sentido de falar, nós vamos levar isso aqui e pronto, nós vamos assumir isso aqui. E muitas vezes a independência, ela pode nos levar a uma derrota e ao fracasso. Então nós temos que tomar muito cuidado quando tomamos uma posição de independência, no sentido que nós estamos em comunidade, estamos em unidade com o Senhor. O próprio Deus, ele trabalha junto com o Filho e junto com o Espírito Santo. Ele trabalha com Jesus, né, que está à destra dele, e o Espírito Santo. Então nós vimos que o Senhor, ele nos dá, né, um exemplo de unidade. E muitas vezes as pessoas querem tomar posições por si mesmas, não consultam os outros, não tomam opinião, e aí vem a derrota, vem o fracasso e eles vão para a caverna. Então nós vamos colocar isso aqui hoje. É interessante, Guerra, quando a gente olha para o contexto de Nadab e Abiú, porque eles, assim como Arão tinha sido, né, separado para o sacerdócio diante do Senhor, sim, consagrado junto com Arão foi toda a sua família, e os seus filhos também foram consagrados ao Senhor. Certeza. E foi estabelecida uma linhagem sacerdotal através de Arão. E Arão, ele era sacerdote e os seus filhos também eram sacerdotes. A gente vê nos capítulos, nos textos anteriores, o processo de consagração, de separação, não somente de Arão, mas dos seus filhos também. Então, eles passaram por o mesmo processo, eles eram sacerdotes como Arão era sacerdote. Aí, eles tomaram uma iniciativa de independência. Então, esse levar fogo estranho, e a gente pode, né, muitas vezes se perguntar o que significa esse fogo estranho. Nós não temos uma revelação específica, né? A palavra de Deus não fala claramente. A gente pode até fazer algumas né? Conjecturas, alguns pensamentos. Eu diria assim, um fogo elaborado por mãos humanas, né? Pela força humana, pela independência. Exatamente, a questão da independência. Não, de qualquer maneira, foi algo que não foi feito segundo as ordens de Deus e segundo as orientações de Deus.
Não né? foi um fogo genuíno. Não né? foi aquilo que Deus queria. Né? Eles pegaram o seu incensário e foram queimar diante do Senhor, e de repente não era aquilo que o Senhor tinha pedido, ou não era daquele jeito que era para ser feito, e isso os levou à morte. Mas essa atitude de independência, ela normalmente ela vai nos levar não somente ao fracasso, mas muitas vezes também à morte. É essa atitude de independência que a gente vai identificar lá no Éden. Isso, com certeza. Né? Exato. Então, a gente costuma, né, ter aquela ideia de que a tentação era o fruto da árvore. Isso. Né? Então, na realidade, a tentação ia além do fruto da árvore. Era ser igual a Deus, era agir na independência de Deus, era poder tomar as decisões sem precisar consultar a Deus ou depender de Deus. Porque esse que é o ponto crucial da tentação. Porque Deus sabe que o dia em que deles comeres, sereis igual a Ele, discernindo o bem e o mal. Então, essa questão de discernir o bem e o mal é que é a fonte da tentação. Da tentação, com né? certeza. E aí, se eu tenho discernimento entre o bem e o mal, eu não preciso de opinião de ninguém, Claro. eu não preciso do parecer de ninguém, não preciso ouvir ninguém, eu posso agir por conta própria. E foi essa a atitude de Adão e essa foi a atitude de Eva. Então, essa questão da independência é algo que nós temos que lutar contra ela. Todo dia, toda Né? hora. E porque isso nos leva ao fracasso. E é uma coisa interessante, Rogério, a facilidade que a gente tem para ser independente, talvez a gente não consiga identificar isso. Mas quando a gente pega o lado oposto, por exemplo, a dificuldade que eu tenho de depender. Exatamente. É o outro lado da moeda. Às vezes você fala assim, mas eu não sou independente. Aí vamos lá para o outro extremo. Aham. Você depende, você tem facilidade para depender de alguém. Eu não sou independente, mas não dependo Não também. Isso. E a nossa cultura, ela vem nos ensinando cada vez mais essa independência, esse isolamento. Com certeza. Né? Essa Por que que hoje, muitas vezes, a gente tem uma resistência ao casamento? Por que que hoje, muitas vezes, as mulheres estão casando ou preferindo casar cada vez mais tarde? Por quê? Já vem de um processo onde a cultura já é implementada na mente da menina desde cedo. Você não pode ficar dependendo do seu marido, você tem que crescer, fazer a faculdade, arranjar seu emprego, comprar seu apartamento, ter sua independência financeira para não precisar de homem nenhum. E aí, quando ela vai alcançar isso, ela já vai estar com mais de 30 anos, possivelmente, porque aí tem que fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ter uma estabilidade financeira e aí entra para o casamento. E ainda se for casar com separação de bens. Sim, porque ela não já faz um acordo pré-nupcial, né? Aí vai para os gabinetes depois, né? Eu ganho mais do que meu marido, eu mando na casa, eu comando, aí começa o fogo estranho, né? Porque aí vai entrar, Será que aí isso vai entrar o do fogo espírito de estranho. Jezabel na minha vida? Aí começa, aí entra, né? Tem um que perguntou, eu sou Jezabel? Eu falei, não é não, mas está caminhando. A gente está enfatizando aqui que não chegando. tem problema nenhum de você Sim, fazer com sua certeza. formação, de você estudar, fazer pós, mestrado, doutorado. Não tem nada disso. Na realidade, nós incentivamos você a sempre buscar uma colocação melhor no mercado, você crescer intelectualmente, não é? Só que o que determina as coisas todas é a motivação. Né? A motivação que é o diferencial, né? Não é o fato de você estudar, de você se especializar e buscar uma formação melhor, consequentemente uma colocação melhor no mercado. Não é nada disso. Não é? Só que a motivação é que determina essas coisas. Sim. E como é que foi traçado isso, né? Claro. Que a forma que você enxergou isso. Né? Muitas vezes a pessoa crescer, Deus quer. Claro. Né? Jesus é altruísta, então não é exatamente. a pessoa crescer é importante. Agora, qual a motivação? Como que você está caminhando nisso e como que você entrou no relacionamento? Qual a mentalidade que você entrou diante da situação financeira que você conseguiu,
né, diante da forma, da popularidade de tudo que conseguiu e o cargo que você está exercendo. E a gente não é? sabe que nós sabemos que o foco, muitas vezes, que gera a independência na vida das pessoas são feridas. Com Feridas, certeza. experiências traumáticas na infância, Aí ou vem- herdadas da Aí vem um mãe, personagem, da não, avó, é. da mãe, da avó, e ouviu isso o tempo todo, né? Você não tem que ficar dependendo das pessoas, você tem que ser autossuficiente, Sim. independente. Então a Independente. gente sabe que essa situação são situações não resolvidas. Né? E às vezes as pessoas falam, qual o problema disso? Não tem problema. O problema é que essa voz está bombardeando lá desde muito tempo. Né? Enquanto que isso não for trabalhado, a tendência de se trazer dano. E esse personagem, ele faz o que? Ele cria uma autoestima tão alta que depois a pessoa não consegue nem descer dela. Consegue não. Que é uma dificuldade muito grande. Porque se descer é um risco, né? Para a pessoa. Né? Sim. Com certeza. Ela lutou a vida inteira para chegar naquele lugar. Agora que ela chega naquele lugar, ela tem que abrir mão disso. Né? Aí tem outra coisa, né? O abrir mão, a perda, aí é isso. muito pior. Aí, Né? Em termos de alma é muito, verdade. muito pior. É verdade. É. Mas aí, Rogerinho, eu te cortei ali, pode continuar. Não, é a questão dessa independência mesmo, que a gente já vem, inclusive, herdando da nossa própria estrutura cultural. Então, a gente já tem essa raiz da independência através da nossa herança adâmica. O mundo ainda reforça esse sentimento de independência e nós cada vez vamos tomando atitudes para ficarmos independentes. Agora, a independência, ela acaba também gerando não só o fracasso ou até mesmo a possibilidade, né, da morte, como aconteceu morte espiritual com Adão e Eva, mas também o isolamento. A pessoa, ela acaba criando um sistema onde ela não depende de ninguém e aí ela vai experimentar a derrota porque em determinadas situações ela não tem com quem contar. Ela cria um mundo só dela, tão próprio para ela, que Uma evita ilha, né? ajudadores. E ajudadores, Ela fecha, não adianta. sim, ela fechou o seu mundo. Né? Então essa é uma atitude que leva o homem à derrota, não somente pela independência de Deus, que é algo automaticamente que nos leva ao fracasso, mas também porque a nossa atitude de independência nos leva a viver uma vida cada vez mais isolada das outras pessoas, compartilhar menos com as pessoas. Inclusive, esse tema que nós estamos abordando, ou parte desse tema que nós estamos abordando, vamos ser um dos temas, né, ou vai estar inserido dentro do contexto da nossa escola de restauração, que nós já temos aqui anunciado, que é a escola de restauração intensiva que nós teremos no mês de julho, do dia 13 ao dia 17 de julho. Então, a escola de restauração é esse tempo bem intensivo, né, que nós teremos ali aulas à tarde e à noite, e 2 dias da semana nós teremos aula pela manhã, à tarde e à noite. Então, por que vai ser assim de uma forma tão intensiva? Porque a nossa escola é dividida em três módulos, né? Manhã, tarde e noite, módulo 1, 2 e o 3. Então ele é assim, o tempo, né, de duração da escola de cada módulo são 2 meses. Então nós estamos assim fazendo em uma semana justamente para dar oportunidade para pessoas que vão estar de férias, alguns vão estar vindo de outras cidades, né, de outros estados, poder participar. Então as inscrições já estão abertas, nós já estamos fazendo inscrições, aliás já temos um número bom de inscritos, né, o pessoal tem se antecipado. E aí você então encaminha para nós o seu e-mail, o caminho, então a sua solicitação de informações que nós vamos enviar para você, ou mesmo por telefone, que você vai poder efetuar o seu pagamento através da internet mesmo, e através do cartão, depósito bancário. Tem várias opções ali que você pode entrar em contato conosco. Uma outra coisa que nós queremos divulgar também, um outro evento, é o nosso acampamento, ou seja, o nosso retiro de final de semana, que vai acontecer do dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. 31 de 7 e 1 e 2 de agosto. Vai ser aqui no sítio Greenpeace, aqui em Contagem.
né? É um sítio que nós já temos feito os eventos lá. Então é um final de semana, começando na sexta-feira à noite, o sábado e o domingo, né? Aquelas ministrações intensivas, que nós chamamos do retiro. E aí então você já também pode encaminhar para o mesmo e-mail, né, a sua solicitação de informações, ou mesmo o link já para você efetuar a sua inscrição e o pagamento. Então nós temos o número de inscrições também é um pouco limitado, então já temos várias inscrições, então você já pode correr aí, se antecipar e se preparar para esse tempo, que cremos que será um tempo muito precioso na presença do Senhor. E já aproveitando que eu já estou aqui divulgando, né? Então já vou aproveitar e já falar então do nosso o acampamento das crianças, que é a cliniquinha, né? Que é a Clínica Kids. E nós vamos ter aí o Day Camp, um dia no campo, né? Um dia no acampamento, lá no mesmo sítio onde nós já efetuamos as nossas clínicas. Então, vai ser um dia de ministração para as crianças, né? A partir dos 6 anos de idade até os 13, no dia 18 de julho, que é um sábado, né? Então aí você pode inscrever seu filho, sua filha, não é? E vão ter lá várias ministrações e também alguns jogos, a parte lúdica e também a parte de esportes no campo que tem lá. Então vai ser um tempo muito gostoso. E aí vai durar o dia todo até às 17 horas. A saída vai ter esse valor que vai estar lá incluído, a saída do ônibus aqui do estacionamento da igreja, a parte da alimentação no sítio e o retorno aqui para o estacionamento da igreja. Então, pode entrar em contato conosco lá, se você quiser ligar agora, nós já temos pessoas lá para atender o telefone, ou você encaminha seu e-mail também, que nós vamos responder e dar todas as informações para você. Também, feitas as divulgações, voltamos aí para o nosso tema. O nosso tema hoje eu estava até esperando, né, você terminar. Muito obrigado, viu? Que é impaciência. Impaciência. Tá bom. Primeira coisa que nós falamos então é sobre a independência, e que agora, pode levar a um fracasso. Isso. Não é? E uma a derrota. E a segunda coisa é a impaciência. Impaciência. Mas por quê? A impaciência, o que atrapalha? Porque a impaciência, ela está Sai na frente de mãos dadas com a ansiedade, né? Sai atropelando Deus? Sai atropelando. Deus, não sabe fazer, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Né? Eles tiveram impaciência e muitas vezes a pessoa com impaciência, ela não deixa Deus ser Deus na vida dela. Verdade. Né? E uma coisa assim para você, deixa Deus ser Deus. Né? Não adianta nada que Deus está trabalhando. Não. E muitas vezes você vai antecipar as coisas e aí ela pode te trazer a derrota e pode te trazer ao fracasso. Porque você está adiantando com a sua ansiedade, você vai adiantar uma coisa que Deus talvez vai demorar mais tempo para ser realizada. E Deus está preparando para você aquilo que é de melhor. Você vai antecipar, não vai dar certo, vai fracassar, vai chegar à derrota. E muitas vezes isso pode criar até uma ferida dentro de você. Quantas coisas você teve ansiedade e hoje você está com ferida, está com sentimento de culpa dentro de você. Poxa, eu podia ter esperado aquilo, eu antecipei. Até uma conversa que você antecipa, até uma palavra que você fala com ansiedade pode ferir uma pessoa. Não é o momento certo. Então, não tenha impaciência, seja paciente. Eu quero aproveitar exatamente esse momento da impaciência e mandar um abraço muito especial para alguém que eu amo. E eu já tive a oportunidade de declarar meu amor para ela hoje de manhã cedinho, que é a minha filha Radassa, que está fazendo aniversário hoje. Radassa, um abraço aí. Ei, Radassa. Um abração para você. Parabéns, Radassa. Deus abençoe. Papai te ama. E Feliz aniversário. Eu normalmente costumo falar com a Radassa que ela precisa aprender. Primeiro a ouvir, depois pensar, para depois falar. Sim. Então, primeiro ouça, pense e fale. Esse é um exercício. Com certeza. E que vai fazer com que você não fale de forma precipitada e não tome nenhuma decisão de forma precipitada e antecipe as coisas.
Porque antecipar as coisas vai gerar problemas, porque vem antes do tempo. Tudo Sim. aquilo que é despertado ou feito antes do tempo vai gerar consequências que a pessoa não está pronta para elas. Né? Nós temos exemplos bíblicos, né? Como o caso de Sara, Sim. né? Que Antecipou. não tinha uma promessa, a promessa para Abraão, e de repente ela entrou em acordo e Abraão gerou um filho na sua serva, Com e certeza. isso trouxe consequências e que a gente vê ainda consequências disso. Disso. Tem mais de 4.000 anos atrás e nós estamos ainda vendo consequências dessa atitude de Sara agir na impaciência. Mas vamos voltar para um contexto mais... No texto nós estamos falando né? ali, né? Por exemplo, a pessoa que toma uma decisão de manter um relacionamento sexual com o seu namorado ou sua namorada, né, antes do casamento. A gente que trabalha, Sim. né, com cura e libertação, muitas vezes vai vendo o tanto de consequências que essa decisão precipitada ou essa impaciência, né, não esperar o tempo oportuno, o tempo certo, acaba gerando nos relacionamentos. Né? Porque algumas situações acabam gerando filhos fora do casamento, né? Outros acabam trazendo dúvidas, né, com relação ao próprio sentimento, dificultando a pessoa discernir o próprio sentimento. Né? Então, às vezes, ela entra numa relação física e aí essa relação física acaba impedindo a pessoa de discernir as coisas emocionalmente e espiritualmente, e às vezes até acaba casando com uma pessoa que não era para casar. Exato. Mas o entendimento ficou comprometido por causa dessas atitudes, né? E dessa impaciência. Né? Então, Precipitar, né? Tem a hora do recreio, então o lanche é para a hora do recreio. Com certeza, né? Nós estamos aproximando aí do Dia dos Namorados, né? E a gente sabe que a realidade da sociedade do mundo é que na sexta-feira os motéis vão estar super lotados. Né? E infelizmente a gente tem percebido uma quantidade de cristãos, né, também vivendo essa realidade. Sim. E eu estive vendo uma pesquisa há um tempo atrás que as duas épocas onde os motéis de Belo Horizonte estão lotados, em primeiro lugar, o dia da secretária, e o segundo lugar, o dia dos namorados. Você sabia? Eu já tinha ouvido falar isso. Em primeiro lugar, onde os motéis estão super lotados, é o dia da secretária. E o segundo é o dia dos namorados. É difícil, né? Então, Pois é. A impaciência leva à derrota e ao fracasso. Sim. E os gabinetes pastorais estão cheios Superlotados. de pessoas fracassadas e derrotadas porque Principalmente nessa foram, área principalmente emocional. nessa área, foram, né, criaram uma independência no pensamento, porque eu vou fazer isso. Não pensaram nas consequências e aí a impaciência levou ao fracasso e à derrota. E aí vem a ferida. E agora, o que eu vou fazer com a situação e com a atitude que eu tomei? Que aí a questão que o pastor Rogerinho falou aqui, não ouviu os conselhos, não ouviu aquilo que Deus falou e o que o Senhor colocou na palavra dele. E muitas vezes as pessoas, elas fecham os ouvidos para a palavra de Deus e para aquilo que foi ensinado. Tá? E muitas vezes mas isso não aconteceu, não. Foi ensinado para você. Ok, nós temos uma participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Estou muito baixinho, não estou entendendo. Oi? Pois não, pode falar. Eu estava aqui assistindo a palestra e, assim,
Isso aí foi feito para mim, sabe? Essa palestra, porque eu estou vivendo isso que vocês estão falando. Sim. Assim, não esperei o querer de Deus e meti os pés pelas mãos. Né? Porque assim, eu tenho um problema sério de coluna. O médico me deu um atestado pedindo para me mudar de função na empresa, sabe? E eu levei esse atestado na empresa, só que esse atestado me prejudicou. Sim. Porque eu trabalhava à noite, agora estou trabalhando de dia, né? Assim, teve 17 anos trabalhando à noite e agora teve a rotina da minha vida toda mudada. Mudou tudo. Porque eu não tenho como cuidar da minha mãe de dia, porque eu vou ter que trabalhar agora de dia. Então, assim, né? Eu não esperei que Deus me desse uma luz. O certo seria eu não ter levado esse atestado lá, e eu pensei que o mais importante era não deixar a minha coluna piorar, né? Devido ao serviço que eu faço, que é serviço pesado de limpeza. Só que agora eu tô com a minha vida toda atrapalhada, como se diz. Estou experimentando a derrota. Sim. Ok, nós Obrigada, eu gostaria que vocês orassem por mim. Certo. Nós vamos orar pela senhora, né? E vamos trazer uma palavra para a senhora agora, viu? Mas muito obrigado pela sua ligação e Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Eu percebo assim, eu acho que tem uma confusão de sentimentos envolvidos aqui. Né? Pelo o pouco que você nos falou, uma coisa é o estilo de trabalho que você tem, que é um trabalho pesado que você falou, você trabalhava à noite, mas você estava já sentindo no corpo, ou seja, os efeitos desse trabalho e provavelmente também pelo que você trabalha durante o dia, como você falou, cuidando da sua mãe. Né? Mas eu vejo que tem um desequilíbrio aí de emoções envolvidas, porque na realidade você precisa se preocupar com você também, a sua saúde. Porque se você não cuidar da sua saúde, como é que você vai cuidar da sua mãe? Não é? Então, eu percebo assim que tem algumas situações no seu coração que precisam ser trabalhadas. Né? Então, você se arrependeu de entregar o atestado médico, mas quem vai cuidar de você? Né? E você precisa cuidar da sua saúde. Né? Pensar um pouquinho em você, né? Uma questão de um amor próprio, né? A seu respeito. Porque se você não tiver condições de tratar, ou seja, você não estar bem fisicamente, como que você vai trabalhar? E como que você vai cuidar da sua mãe? Né? Então, assim, houve uma mudança, sua rotina de vida mudou, não é? Mas eu vejo que é um tempo para você permitir ser tratada, sua saúde física, sua coluna, não é? E como você diz hoje eu não posso cuidar mais da minha mãe, mas você está cuidando de você. E a gente tem que ter um equilíbrio dentro da gente, né? Um tempo que você tem que cuidar de você, o valor que você tem como pessoa e ao mesmo tempo cuidar, né, da sua mãe. Então, isso é uma situação que você precisa avaliar dentro de você. Hoje o sentimento de fracasso está dentro de você por conta disso, mas talvez poderia ser uma situação muito pior se você fosse parar na cama, ou talvez uma situação talvez até mais delicada, uma cadeira de rodas. E o sentimento de fracasso seria muito pior, não é? Então eu percebo que você precisa trabalhar esses sentimentos no seu coração. E aí, assim, você entender, será que Deus não está proporcionando isso para você, dar um tempo para cuidar um pouco de você, investir um tempo na sua saúde, no seu bem-estar, não é? Para que com isso você possa, então, cuidar da sua mãe, tá bom? Eu queria que você avaliasse isso. E qualquer coisa que você precisar, né, a Clínica da Alma está disponível para poder te ajudar nesse sentido, né, a gente poder te orientar e talvez até poder ministrar no seu emocional, no seu valor como pessoa, não é? E o seu valor como pessoa está muito além do valor do quanto que você faz. Então aquilo que você é muito mais valioso do quanto que você faz. As duas coisas são importantes, mas aquilo que você que diz respeito à sua identidade, seu valor como indivíduo,
transcende, vai além daquilo que você faz. Né? Agora é hora dela ser paciente, né? É a segunda parte aí, você ser paciente. Você está inserida num processo, mudou toda a sua rotina e isso realmente gera alguns transtornos. Mas desenvolva paciência até que as coisas possam se normalizar ou haja uma readaptação dentro dessa nova rotina. Então a paciência vai ser extremamente importante nisso. Exatamente. Né? Eu queria, colocar o último tópico aqui, se a gente tiver tempo, Temos. que fala sobre a ignorância. Fala assim, no Salmo 32, 9, fala assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não atirem em ti, ou a ti, né? Então, nós temos aqui a questão da ignorância, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não estou nem aí, vou fazer isso, não quero nem saber, não vou ligar para quem falar e vai lá e faz. E aí, depois vem a derrota e vem o fracasso. Por quê? Porque ignorou todos os conselhos que lhe foi dado. Exato. Toda palavra que chegou ignorou e tem gente que fala assim mesmo, não estou nem aí. Vou me independer, vou fazer o que eu quero, vou tomar a posição que eu quero. E aí fica aqui, ó, que nem a mula e o cavalo. Sem entendimento, não ouve ninguém, fecha os ouvidos, e isso aí vai dar errado. Vai dar errado. Então, meu querido, abra seus olhos, ouça aquilo que está te aconselhando, Isto é importante, ouvir a voz de Deus, que Deus tem para você. Senão você realmente vai levar fogo estranho. Essa orientação que o pastor Rogerinho passa para a Radassa, Sim. eu acho que é uma das coisas mais importantes desse processo, nós não sermos ignorantes. Ou seja, darmos ouvidos, ouvir a gente ouve. Não é? Então, você pensa e, na realidade, você vai filtrar aquilo que você ouviu. Não é? Então, esse processo de você pensar, você analisar, para depois, então, você tomar uma atitude, ou falar, ou reagir, dentro daquilo que você ouviu. Então, essa questão de ignorarmos, primeira coisa, ignorarmos os preceitos do Senhor, Sim. ignorarmos a sua palavra, ignorarmos os seus estatutos, ignorarmos, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes são os conselhos sábios, é a multidão de conselheiros que a Bíblia fala. Sim. Então, vamos dar ouvidos. Agora, claro, a decisão é sua, mas o mais importante, você consultou o Senhor, consultou as Escrituras, a palavra do Senhor, você consultou a multidão de conselheiros e aí você tomou uma decisão, ou vai falar, ou vai agir, enfim, aí de acordo com cada situação. E só a ideia delas é que é certa, Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Só eu que sei. Só eu que sei, Aí já está até próximo da obstinação, E é um problema sério. certeza. Alguém obstinado é terrível, Esse Então, aí, esse é difícil. É como viu? a mula, A mula mesmo. Falaão, Mas vai, você não está vendo, tem um anjo que está... Ok, gente, nós estamos assim já caminhando para o final do nosso programa, Mas nós não queremos concluí-lo sem antes orar com você que está nos assistindo e por você, Para que a graça e o favor do Senhor venha ajudá-lo e ajudá-la nesse processo, Esse processo de poder você ouvir, de você não ser independente, você ter a paciência necessária, e não ser um ignorante a respeito dos preceitos do Senhor. Vamos orar, pastor Rogerinho. Amém. Senhor, nós oramos crendo que o Senhor tem uma vida de sucesso para nós. Amém. E que esse é o desejo do coração do Senhor. O Senhor não quer que venhamos viver e experimentar uma vida de derrota, porque somos mais do que vencedores em Cristo Amém, Jesus. Senhor. Nenhuma vida de fracasso, porque o Senhor é um Deus que está conosco todos Amém. os dias e já conquistou todas as coisas para nós e tem prazer em compartilhar conosco as tuas bênçãos e a tua vitória.
Ajuda-nos, Senhor, Sim, Deus. a não sermos independentes. Ajuda-nos a não sermos ignorantes, a buscar o conhecimento, a buscar, Senhor, o conselho de Jesus. e a sabedoria, Amém. que é o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É verdade. Amém. Ajude-nos, Senhor, a nos posicionar com paciência, com perseverança, porque estas coisas vão com certeza nos conduzir a uma situação muito mais satisfatória no Senhor. Abençoe, Senhor, de uma maneira especial aquela pessoa que ligou e pedindo a nós Oh, a Deus, oração. sim, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tocar Em nome agora de e que ela Jesus. possa experimentar a cura do Em Senhor. nome Em de nome de Jesus. Jesus. Não somente por ela, mas Sim, oramos Deus. por todos aqueles que estão agora conectados Sim, conosco Senhor. no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.